O teatro, ele é coletivo. E não tem como fazer teatro sozinho. Na verdade, eu digo que o Tuque foi uma criação dela. Nada é grátis. Foi a última peça que eu escrevi. Ela foi censurada de A a Z. O Grupo Transarte, ele surgiu em plena ditadura. Não existe arte mais perseguida que a do teatro. O artista trabalha todos os dias, a todas as horas, a qualquer momento. Foi um trabalho de tijolinho, assim, para levantar degrau por degrau. E a sede tem uma despesa constante, né? Então manter isso é muito difícil. A Casa de Estado está fazendo 25 anos, a gente já tem história, a gente já tem retorno. Como era a comemoração dos 100 anos de Campo Grande, a gente cria um espetáculo, eu e a Conceição Leite. Isto aqui ainda vai ser uma grande cidade. A moça da cidade tem esse diálogo com a cidade. E já aconteceu muito em Campo Grande, de quando eu estar quase lá, um grupo vem e monta, de tanto que eu demorei. Eu estive no Paço Municipal em 94 com essa peça. A cadeia da cultura é a cadeia do desenvolvimento econômico, como qualquer outro segmento, porque cultura é trabalho. E até falta de compreensão da gestão pública de entender o que é cultura. O que tem de bom é isso, são os grupos que ainda persistem na luta para um fazer e fazer cada vez melhor. O Tecorrá, ele transforma a minha trajetória, né? Que as cortinas se abram, que se contem histórias, minhas e suas, e posso ser o que eu quiser. Nesse divino encontro, onde mora o encanto e a magia de um texto que eu já decorei. No céu das araras, no chão das arenas, nas ruas, nos quintais. No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. O Teatro Universitário Campograndense foi assim, para mim, para as pessoas que participaram dele, como atores, também como organizadoras, mas principalmente, assim, para nós, de um modo geral, que vivíamos no ambiente acadêmico, foi, assim, uma paixão, porque era uma nova forma de se fazer arte aqui em Campo Grande e uma nova forma, possível de demonstrar a nossa opinião de descontentamento sobre a situação sociopolítica, né, e econômica que o Brasil, que o país estava passando. Glorinha, nossa querida mãe das artes aqui desse estado, eu digo que o Tuque foi uma criação dela, foi a menina dos olhos dela. E ela esteve em São Paulo assistindo a peça Arena contra Zumbi. Se encantou e com aquela dimensão dela, daquela alma democrática que ela sempre teve, ela falou, vou levar isso lá para os meus alunos, como ela sempre fazia. O Gutac surgiu mais ou menos em 72, que o teatro nos tomou, né? A minha, a Cristina e algumas outras pessoas. O Hélio de Lima, que veio do Teatro da Patota Infantil de Três Lagoas, o Wilson Rosalino Taveira, o Célio Adolfo, Vanderlei Rosa de Oliveira. Um grupo de pessoas que se apaixonou e que topou fazer teatro independente de qualquer coisa. Porque ali
Não era assim, por exemplo, a Cristina nunca era a atriz principal. Ela era uma atriz que estava começando. E ela pegou uma paixão infinita, maior que todos nós, a partir desse exercício teatral que ela praticou ali. Assim outros. Então o teatro fazia parte da nossa vida e era natural que acabássemos nos organizando num grupo que precisava ter juridicamente vida. O Gutac tinha toda uma estrutura, eu me propus, além de ser ator, ajudar na parte administrativa, lavrar as atas, ir no cartório, reconhecer para ter CNPJ, para organizar o grupo todo, certo? A Cristina é uma atriz excelente, Américo, diretor, também excelente, exigia muito da gente. Porque esse teatro que começou com um cunho mais existencialista, chegou ao Belo Sul, com a Cristina Mato Grosso, os textos dela, como um teatro mais político, um teatro mais engajado e um teatro que dizia fortemente em favor das coisas que o povo precisa. O Belo Sul, Mato Grosso, nós ensaiamos 9 meses. Foi um parto para sair. Daí nós concorremos no Mambembão. E no Mambembão, no Rio de Janeiro, foi assim, sabe? A crítica foi muito positiva. Muito positiva. Tinha uma crítica tão severa, Bárbara Eleodoro. Mas ela fez uma crítica no Jornal do Brasil tão positiva da peça. Foi fenomenal, foi muito bom. Ia muitas pessoas de Mato Grosso do Sul assistir. Olha, nós moramos aqui no Rio e somos de lá. Moramos em São Paulo, somos de lá. Foi muito interessante, foi muito bom. Foi um sucesso. Foi um marco, sabe? Um diferencial. Eu acho que depois do Tuque, sabe, com as peças com a professora Glorinha, o Belo Sul, Mato Grosso foi um marco muito importante. Orlando Mongelli foi ator de grande desempenho no Tuque. Criou o EIA, Equipe Independente de Arte. Apresentavam jograis e declamações. E aí, como nós éramos obrigados a fazer peças, as chamadas Água com Açúcar, para não ter problema nenhum com a censura federal, o grupo surgiu com uma peça chamada Tudo por Helena. E aí, a partir daí, nós fizemos outros trabalhos, Um Lugar ao Sol, daí veio A Constante Testemunha, em 77, que nenhum desses textos escapou do crivo da censura. Nós, que éramos do Gutac naquela época, era uma ditadura que a gente estava vivendo em termos de regime e não tínhamos trato político para sequer perceber com mais profundidade o que nós vivíamos. Mas depois que o tempo foi passando, a gente foi percebendo assim, aqui a gente era submetido, porque você tinha que mandar o texto do seu espetáculo para Brasília, para a censura federal, que ia corrigir o seu dever, o seu trabalho. E se tinha algumas palavras ou pensamentos ou ideias que eles não gostavam, eles riscavam, você tinha que tirar aquilo. Depois você tinha que apresentar, inclusive com as roupas, maquiagem, música, o espetáculo ao pé da letra. Antes de levar ao público, você tinha que levar para uma pessoa que ia dizer se você podia ou não. Falou-se da importância da criação da federação, que mais tarde foi criada por nós, tendo à frente como primeira presidente por vários anos a Cristina Mato Grosso. Só que, para se implantar a federação, ela teria que surgir de uma associação. Então foi aí que foi fundada a ACATA, Associação Campograndense de Teatro Amador. Acreditava-se que um movimento como a FESMATA, ela viesse dar visibilidade ao teatro aqui no Estado. E viesse, inclusive, impor um certo respeito em relação às autoridades aqui do Estado. É claro que, da primeira Paixão de Cristo até os dias de hoje, muita coisa mudou. O espetáculo era uma pantomima, um espetáculo sem falas. A partir do ano de
82, nós já pusemos a palavra. No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. Então vamos fazer um grupo de teatro. Vamos fazer um grupo de teatro aqui dentro e aí a gente leva os alunos para ver o nosso teatro. Porque aqui em Campo Grande tinha grupos de teatro como o Gutac, por exemplo, que fazia um teatro regional muito bonito, muito forte. O Gutac fazia esse teatro, né, que tinha uma característica regional, com uma dramaturgia regional. Então a gente queria fazer um outro tipo que não tivesse essa vertente, mas fazer com a outra dramaturgia que não chegava a Campo Grande nunca. O grupo que me deu assim um impulso para dar continuidade ao trabalho foi o grupo da Universidade Federal, e a gente conseguiu participar de vários festivais, né? Então foi quando eu comecei assim a ver o teatro além de Campo Grande. Quando a gente parou com esse grupo Alma de Circo, nós criamos o grupo de risco. A gente queria um nome impactante. E aí, grupo de risco, que era, por causa da... Então, não, é grupo de risco mesmo, sabe? Como uma coisa de chamar atenção e tal. E porque a gente sempre queria correr riscos. Nós éramos um bando, éramos uma irmandade, éramos uma tribo. A gente precisa ter uma sede. A gente precisa ter um jeito de trabalhar que seja mais profissional. A gente sempre está retratando ali os mais esquecidos, os excluídos, as relações de poder. Então, assim, em todos os trabalhos, isso está transparente. Uma coisa das coisas que eu mais gosto que eu fiz, né, é a questão da trilogia de Mato Grosso do Sul. Que eu acho que dentro do teatral, que foi uma coisa que a gente tinha essa vontade de falar, né, do Estado, a importância de saber aonde é que a gente está. O Mato Grosso do Sul sempre teve essa preocupação de procurar a sua identidade. Sempre foi uma coisa, não tem identidade, ficou tudo com Mato Grosso, a gente não tem. Então, eu acho que os artistas todos da minha geração tinham essa preocupação de contribuir um pouco e de tentar desvendar, assim, quem nós somos. Desde 2001, fundei a Curumins Companhia Teatral e se tornou o meu ofício, o meu ganha-pão. Hoje eu tenho mais de 20 textos e montagens sobre vários temas. Naquela época, a Fundação tinha um coral infantil chamado Canto do Futuro. Esse coral era regido pelo maestro Evandro Iga. Então, a gente resolve fazer um espetáculo que era uma opereta infantil chamada O Menino que Não Sabia Sonhar. E 40 crianças fizeram esse espetáculo, que foi um espetáculo marcante. O Júlio Feliz se envolveu no espetáculo, o Wilson Mota se envolveu no espetáculo, a Mila se envolveu no espetáculo, o João Guilherme Ripper era quem fez as músicas, a professora Clarice Maciel cuidou das vozes das crianças. Então, esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz aqui, e com uma gama de artistas muito talentosos. A Chave e a Fechadura eu fiz com o Cid Correia, texto do Dario Fo, né? Esse autor tão provocativo, tão maravilhoso e tão picante também, né? Kleber Laguna veio e a Márcia Fernandes vieram de São Paulo para nos dirigir. E com a Chave e a Fechadura, eu consigo fazer aquilo que eu sempre quis fazer, né? Fazer esse intercâmbio, né, de outros artistas nos dirigindo aqui. Era um espetáculo de teatro de rua, era um Dario Fo no Mato Grosso do Sul. Aquilo foi impactante também. Essa necessidade de atuar na rua sempre presente, né? Aí eu resolvi criar um grupo, que é o Teatro Imaginário Maracangalha, focado num teatro híbrido que tu possa apresentar em qualquer lugar, né? E sobretudo na rua. No Maracangalha a gente passa por um processo permanente de formação de atores, né? Inclusive meu como ator e diretor também, né? Dentro desse trabalho. O Tecorrá, ele transforma a minha trajetória, né? Por vários aspectos, assim. Um deles é a questão da opção de uma linguagem estética mesmo, para poder falar sobre algo, né? Que foi a escolha de falar sobre a vida do Marçal de Souza, né? E a importância de me mostrar também a cultura Guarani Kaiowá, que
o meu trabalho, para a minha vida em particular, né? E acredito que para as pessoas que compõem o grupo, né? Ele era transformador, né? E o processo de pesquisa dele, que é importantíssimo, que para poder montar um espetáculo falando dessa questão exigia um aprofundamento em tudo que está relacionado a ela, né? A cosmologia guarani, a luta pela reforma agrária, pela retomada da terra, as especificidades de uma cultura dentro de uma sociedade capitalista. A Casa Teatro Circo ela nasceu da vontade de 4 empreendedores malucos. Insanamente alugamos um espaço que a gente não tinha a menor condição de pagar o aluguel. Sob Lente da Culpa, do Haroldo Garay. O Cosser, da Ângela Montevalvão. As Troianas, do Beto Figueiredo. Essas coisas me impactaram muito, assim. Então eu acho que essas coisas são coisas boas que até hoje elas vibram dentro de mim. E a gente falou assim, não, é a Usina de Arte Conceição Ferreira. E fizemos Conceição Ferreira. E o espaço agregou oficinas de teatro, de formação de atores. Por exemplo, eu, junto com o diretor teatral, que é Nil Amaral, a gente conseguiu falar de Conceição Ferreira de uma maneira lúdica, artística e presente no momento do cenário, através de um espetáculo que chamou-se Rosa de Portugal. A passagem de Conceição Ferreira no Estado, ela tem alguns momentos importantes. Nós criamos uma dramaturgia, isso muito colaborativa, e tem uma história muito curiosa, assim, que assim, me deixou bastante feliz nesse espetáculo. Foi quando eu cheguei no espaço e vi uma estrada de ferro construída pelo Haroldo, de madeira, com pedras feitas de espuma, sabe aquela espuma cinza? Aquilo foi assim, importante. E o grupo me acompanha, né? O grupo que eu dirijo há 27 anos me acompanha nesse processo. Eu acho que foi Paulo Altran que falou uma vez, que todo mundo pode palpitar, todos os atores, e o diretor tem que ouvir, mas ele tem que saber se ele vai usar ou não. Mas a liberdade de expor, de colocar o pensamento, é livre. Eu fiz 2 espetáculos lindos lá, o João Além e Sua Comitiva, um Don Quixote do Pantanal, com direção do Jorginho de Carvalho, aqui, né, do palco do Glauci Rocha, fabuloso. Depois eu fiz Molière, o espetáculo do Molière, também com a Laís Doria. Então são 2 espetáculos assim que eu não esqueço, que as pessoas não esqueceram. A gente montava grandes espetáculos com pessoas de fora, chamava profissionais de ponta para fazer todo esse trabalho. Quer dizer, os atores eram amadores, mas a equipe técnica era toda profissional. Só que foi ficando cada vez mais difícil, e aí a gente ganhou a casa da prefeitura, a casa de ensaio, que ficou num lugar bárbaro. Aqui não é governo, aqui somos nós. Se essa casa ela não pode morrer, ela tem que estar viva, porque é para mostrar que a gente consegue sobreviver sem o governo. Se o governo ajudar, maravilha, perfeito. A Federação de Teatro, né, é talvez um dos organismos mais fortes que nós tivemos no Mato Grosso do Sul e no Brasil. E ela tinha uma função política muito grande, de discussões políticas. Então eu acho que o movimento da federação, certo, ele foi ícone, sabe, que nós não temos hoje. Eu acho que hoje nós temos um outro movimento político importante, mas preocupado com outras coisas. O colegiado de teatro, ele nasceu antes mesmo da minha participação nele, né? Eu vejo o teatro como um movimento cultural da sociedade, de Campo Grande em especial, muito forte nesse enfrentamento à política pública, né? Que a gente tem hoje de edital público específico para a área foi de luta deste colegiado, foi de enfrentamento. E muitas vezes não foi um enfrentamento só de diálogo, né? Nós organizamos diversas manifestações e movimentos, fomos para frente da
da Câmara, fomos para frente da Prefeitura, porque a gente muitas vezes não foi ouvido, né? Talvez até em sua maioria das vezes. A gente já fez nosso papel de casa, né? Está aqui, né? Nós estamos entregando para vocês, inclusive, uma proposta de política que entre, né? E que está legalmente, e que é legalmente possível de realizar. A cultura é muito maior do que a arte artística. A cultura está em outros pontos do desenvolvimento humano, né? E olha só agora com essa experiência da pandemia. Se não fosse essa lei Aldir Blanc, o que aquelas pessoas que vivem especificamente desse trabalho cultural estariam fazendo? Como é que estariam, né? O dinheiro que investiu para a cultura da Aldir Blanc foi para a lata de tinta que a gente comprou, foi para a costureira. A cultura, ela movimenta o comércio da mesma forma que qualquer outro segmento de trabalho. Então, esse lugar de entendimento, às vezes a gente vê o poder público alheio e a comunidade não entende, né? Eu vejo pessoas falar assim, tá mamando na teta do governo. Espera lá, tá mamando na teta do governo? Esse dinheiro chega lá no meu bairro, no material de construção do meu bairro. Não, esse dinheiro não tem teta aí, é um trabalho duro de várias pessoas para fazer acontecer. Mas é preciso se pensar que não se faz teatro sem aporte financeiro, que não se faz teatro sem o aparato todo, o suporte que o teatro exige. Isso advém do quê? De um orçamento digno para a cultura, né? Que hoje nós não temos nem no país, nem no Estado, em lugar nenhum, infelizmente, mas que a gente não pode parar de dizer que é necessário. Sem dúvida nenhuma que o investimento público na área da cultura, que começa a se intensificar a partir dos anos 2000, propiciou que os grupos tivessem condições de fazer seus espetáculos, né? O subsídio ele tem que existir, né? Por isso foi criado o Sistema Nacional de Cultura, nós temos um sistema municipal e estadual de cultura, e ele se arrasta, né, na sua implementação, né, ao longo desses anos, né? E tem que ser implementado, tem que ser cumprido, porque é a única forma de exercer esse direito cultural. O Luiz André, do Grupo Sobrevento, veio dar uma oficina em Campo Grande, e aí estava lá praticamente toda a nossa classe artística fazendo essa oficina. Aí ele perguntou para nós, né, quem aqui vive de teatro? Aí todo mundo levantou a mão. Todo mundo. Foi unânime. Aí ele foi. Tá bom, agora quem aqui vive só de teatro? Viver só de teatro, só de bilheteria, é praticamente impossível. Então a gente vive de várias outras coisas. Os nossos colegas de teatro em Campo Grande vive de teatro, mas vive das vertentes que o teatro nos oferece, que é dar aula de teatro, fazer projetos, estar com editais, que de certa forma é viver de teatro. O ideal do artista é que ele sobreviva da arte, porque não é uma profissão que você trabalha 8 horas por dia. O artista trabalha 24 horas por dia, até dormindo. O artista ele tem que ser diário, é um trabalho diário, sem feriados, sem férias, sem finais de semana, sem datas comemorativas, sem dia santo. O teatro permite, o ator principalmente, permite viver várias vidas, né? Você faz papel de médico, de advogado, de mendigo, de louco. E a cada personagem desse, você vai acumulando a sua própria personalidade, um entendimento sobre a visão daquele personagem. Você começa a ver o mundo de múltiplas formas, né? Como um advogado, como um mendigo, como um policial, como um de direita, como um de esquerda. Você começa a compreender o mundo, a entender o mundo, em vez de ter uma opinião formada sobre o mundo. Para o artista não deve haver fronteiras, né? Shakespeare não é inglês. Ariano Suassuna não é brasileiro. São do mundo. O mercado não está só aqui, né? O teatro de Campo Grande não é só de Campo Grande, é do mundo. Se você lançar um olhar para a história do teatro sul-mato-grossense, você percebe que existe uma zona muito estreita,
né, quase de desvantagens com outros estados, né, brasileiros, ou seja, não tem uma zona de troca entre a arte criada aqui com a arte fora, né, do nosso país e dentro, né, dele. Não se pensa um projeto no coletivo, se pensa num projeto individual. Você tem ali o Fon Teatro, ok, vamos lutar pelo Fon Teatro, vamos fazer um bom projeto, mas esse teatro acaba. Esse coletivo que eu acho que se perdeu bastante porque ficamos refém aos editais. Os editais promovem espetáculos gratuitos. Aí quando vem um espetáculo comercial para a cidade, com ingresso de R$20, que é super barato, as pessoas dizem, não, eu não vou não, porque amanhã vai ter aquele outro lá de graça. É trabalho, é estudo. Ser artista é sacrifício. Eu emprestei um livro de um amigo meu, aqui de Campo Grande, para ele ler. Eu levei 2 anos para voltar na casa dele. Quando eu fui na casa dele, o livro estava no mesmo lugar. Esse cara levou 2 anos sem ler um livro. E diz que é ator. Não pode, entende? Não pode. Se eu, quando eu encontro um jovem que quer ser artista, eu falo assim, quer ser artista? Maneiro, velho. Trabalho. Uma velhinha, um dia, uma senhorinha terminou um concerto de piano e falou assim, meu pianista, meu amigo, eu daria minha vida para tocar piano como você. Ele falou, eu dei. Mas a gente precisa bater duro na gente mesmo, não pode esmorecer, né? Não pode ficar satisfeito com a migalha que o governo dá pra gente, não pode não conversar com a iniciativa privada, não pode, porque o fulaninho tá fazendo teatro no shopping, no shopping, não vira a cara não, vai lá ver, vai ajudar. O formato de teatro que nós estamos acostumados a trabalhar aqui no Circo do Mato é um formato de nós passamos por todas as partes do teatro. A gente não vem para cá para estudar um texto, trabalhar o texto e atuar. Então a gente vem para limpar o chão, vem para trocar o teto, vem para trocar a lâmpada, vem para fazer o figurino, para fazer o cenário, para pintar, para cuidar do cachorro, para cuidar do espaço. Então a gente faz de tudo e todos. Quando a gente leva isso para apresentar, a gente monta a luz, monta o som, monta o cenário, passa a cena, depois corre, coloca o figurino e vem para a cena. Então, assim, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, esses espaços servem, hoje em dia, para nós fazermos as nossas criações, os nossos ensaios, as nossas oficinas ou cursos, e também para a apresentação de espetáculo. Então, assim, para a classe, eu acho que é muito importante. Nos últimos 5 anos, nós começamos a adaptar o nosso espaço para funcionar realmente como um teatro de bolso. Então, assim, para adaptar, a gente teve que construir a arquibancada, comprar cadeiras, colocar ar-condicionado, melhorar o equipamento de luz, melhorar o equipamento de som, investir em questões de segurança, precisa de uma porta mais larga, precisa de extintor, precisa disso. Então, assim, a gente vai adaptando o espaço e isso tudo é recurso. Toda a vida, para todos os trabalhos que a gente faz, uma parte é do Circo do Mato. Tem que ser. Porque senão a gente não tem como manter esse espaço. A gente não tem patrocínio, né? Nunca tivemos. Isso tudo também foi despertando a curiosidade das outras pessoas, né, dos outros grupos. Como que a gente levava público ao teatro, como que era trabalhar com aqueles jovens atores, o que inspirava a gente a fazer aquele trabalho. Por muito tempo a gente foi conhecido por trabalhar a linguagem da comédia, do humor, então isso também já cria uma dinâmica diferente com o público, né, já aproxima mais a gente do público. Mas foi um trabalho de tijolinho, assim, para levantar degrau por degrau para a gente chegar. Falta muito ainda, né? Do lado da direção, tem todo né? Você é responsável por tudo que o público vai ver. Então, pensar quem você vai chamar para trabalhar, quais são os profissionais que vão estar aqui junto, a conta, a planilha que tem que estar ajustada para não dar furo, pensar como o público vai ser recebido, como que vai ser a divulgação. Então, nada é confortável, assim. Esse caminho do mercado cênico, para acabar o mercado cênico, para mudar para urgente, a urgente assumir uma outra característica e começar a caminhar novamente, engrenar e caminhar nessa dinâmica do fazer teatral, realmente foi um processo como o teatro é, né? O teatro, ele é um eterno, ele é um processo que não se tem fim, né? O último trabalho que a gente produziu, Cosser, né?
aqui. A gente trouxe a Sandra, né, que é do Sobrevento e tudo mais, que a gente acabou fazendo essa troca, que foi uma experiência incrível. Morava na casa, que era o Grupo Casa, eu trabalhava ali e tudo acontecia ali. E a gente tendo que cumprir uma função de demanda do mundo. Faz um espetáculo sobre o meio ambiente, faz um espetáculo sobre não sei o quê, faz o Dia das Mães, não sei o quê, faz um espetáculo... E a gente ficava nessa fábrica de espetáculos, mas eu via que a gente não tinha esse tempo de pesquisa e de processo em que eu, como atriz, sempre desejei. Entender que o trabalho colaborativo não é o grupo sobrepor o indivíduo. Pelo contrário, é o indivíduo existir como potência máxima para que esse todo seja um resultado. Então, quando eu junto com os artistas agora, na verdade, é para somar. É para somar num lugar de necessidade, de se você não me disser vamos, não me fale outra coisa, sabe? Porque a gente precisa ir adiante. Aí escrevi uma peça para 2 pessoas, aonde a gente fez tudo na peça. A gente fez o cenário, o figurino, tudo. Até a sonoplastia a gente operava de cena. O Pedrão batia o dedo num radiogravador. Eu estive no Paço Municipal em 94 com essa peça. No final de 2019 eu apresentei a peça e as pessoas que assistiram parecia que estava falando que a peça era extremamente atual, porque a peça conta a história de um político corrupto que divide cela com um ladrão de galinha, né, com um preso comum. E Stanislavski fala disso, né, que o espectador reconhece a comunhão em cena. Só a técnica não funciona. Então eu acho que estar em cena com o Iago Garcia até hoje, né, de 98 até hoje, é porque nós somos grandes amigos fora de cena também. Quando nós chegamos no Surian, todos os assentos, lotado, mais de 1.000 pessoas na ocasião, as autoridades na frente e o Plínio, prefeito. Quando terminamos a peça, silêncio, nada. Não se ouvia nenhuma mosca. E nós ficamos assim, estupefatos. Cada um teve um pensamento, falou, gente, e agora? A gente não agradou. Não, o pessoal tinha ficado atônito com a peça, com a coragem de ter sido apresentada, com o desempenho dos atores, com o teor, o conteúdo. E aí o doutor Plínio levantou e deu um grito, viva a liberdade! Aí o povo inteirinho levantou e aplaudiu em pé. Foi muito emocionante, foi muito emocionante. Atores, amores, no palco, nos bastidores, sorrisos e dores, te entrego flores. Contra-regras insistem em resistir. Quem não viu já foi, quem foi sentiu, reparou, levou um pedaço. Atores, amores, no palco, nos bastidores, sorrisos e dores, te entrego flores. Esta série é um recorte das histórias do teatro em Campo Grande. É dedicada à professora Maria da Glória Sarrosa, incentivadora da arte teatral na cidade. Sua memória nos inspira e fortalece.